Oi, Alan, tudo bem? Que bom que você tá aí já. Oi, 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 Mari. Oi, Cleiton. Já vou tentar te colocar aqui pra dentro. Vamos lá, Cleiton. Vamos ver se aparece pra você aí o convite. Aí você essa aqui já apareceu pra mim aceitar. Vamos ver se aparece. Às vezes o Instagram é um pouquinho enrolado. A gente já resolve isso. Ai, acho que assim fica melhor. Vamos ver. Oi, Mari, bem-vinda. Oi, Cleiton. Oi, tem Vira a que câmera virar a pra câmera aqui. Muito bonito aqui. essa tesoura. Yes. Ó, gostei. Oi. Oi, sejam bem-vindos. A gente está aqui se organizando. Ah, às vezes a conexão ela dá assim uma bobeada, mas daqui a pouco já se ajeita. O Cleiton já está ali. O Cleiton ele é o proprietário da Ecoditas. Opa, a internet dele caiu, a conexão caiu, cortou. Enquanto isso eu vou contando para vocês do Cleiton. O Cleiton ele é o proprietário da Ecoditas, que está aparecendo de novo. E a Ecoditas é uma fábrica de telhas ecológicas feitas a partir da reciclagem de caixinha de leite. E, Oi, Cleiton. Gostei oi. do seu fundo aí, do seu cenário. É a telha. Sabe que esses tempos eu já estava aqui pensando que eu deveria ter também um fundo assim de painel de bambu. Eu tô aqui De esquematizando bambu. como fazer. E aí, como é que você tá? Opa, Tudo direto certo. de Florianópolis aqui. Ah, Bem-vindo. é? Sabe, Cleito, que hoje já teve gente no direct me perguntando de onde que você era, como é que fazia para entrar em contato, porque fazia muito tempo que estava procurando e não achava. Aí eu já mandei teu site, mandei teu número. Então, Legal. tá, pelo menos uma pessoa já vai te chamar. Legal, legal. Quando você Cleiton, estava em Foz do Iguaçu, né? eu tô em Foz. Eu tô morando em Ah, Foz, isso mesmo. Eu estava contando um pouco sobre você. Eu gosto de esperar assim um pouquinho, mais uns 5 minutinhos assim para mais pessoas entrarem. O Instagram ele demora um pouco para avisar as pessoas, para entregar. ok. Então, enquanto isso, a gente vai conversando, batendo papo, falando do clima, da economia. Não, da economia melhor não. É um pouco polêmico. Justo. Ainda mais nessa pequena inflação aí, não é fácil. É, vamos ficar por isso. Mas então, Cleiton, pois é, eu tinha falado com você em fevereiro, né? A gente ia fazer um ponto de ônibus, aí acabou que a prefeitura não autorizou a gente deixar fixo esse ponto de ônibus, então a gente, em vez de fazer um ponto de ônibus, a gente acabou optando por fazer um pergolado ali, uma Ah, estrutura para o jardim. Mas, entendi. mas daqui a um tempo eu vou começar a construção de um chalé aqui em Santa Terezinha, e Uhum. vai ser um telhado com muita inclinação, e aí só a tua telha para atender mesmo, porque Joia. outras telhas só shingle, né? Só shingle que suporta bastante inclinação também. Justo. É. É você, deixa eu me perdi aqui um pouco no raciocínio. Mas Cleiton, eu acho que se você quiser ir se apresentando, quiser contar, em primeiro lugar, assim, queria te agradecer por você disponibilizar o seu tempo de vir aqui, contar um pouco do teu trabalho. É, essas lives, os vídeos, eles ficam salvos e depois eu coloco no YouTube e as pessoas estão sempre olhando depois. Então, assim, o que a gente trouxer aqui hoje se estende, sabe? Então, assim, eu agradeço que você esteja aqui disponibilizando o teu tempo, o teu conhecimento, a tua experiência. É sempre uma alegria trazer pessoas assim de alto calibre, né? E você é bem, bem escondidinho da internet, né? Sim, eu que agradeço ó, a oportunidade de poder falar sobre a telha. E para quem já ouviu falar, mas a gente consegue colocar com mais clareza o que realmente é, como é feita, enfim. Legal.
Cleiton, você quer se apresentar? Assim, quem é o Cleiton? Quer começar por aí? Quem é? Porque eu até há pouco tempo era o cara da Ecodita, né? Essa semana que eu te falei, É. como é que é o teu nome? Porque eu chamava de o cara da Ecodita. Então, nós estamos aí. Já faz, desde 2014, fazendo 8 anos, que efetivamente estamos produzindo telha, né? Começamos o projeto em 2010, demoramos aí 4 anos entre todas as papeladas, burocracia, financiamento de máquinas, e ao mesmo tempo visitamos outras fábricas de telha para conhecer o processo, como que se fazia, enfim. Estamos aí, já faz 8 anos produzindo telha. Mas antes E desses 8 anos, teve 4 anos, então são 12, é isso? justo, justo. 12 desde o dia que eu e meus tios e sócios nos reunimos e decidimos montar uma fábrica, no caso da telha, né? Porque há cerca de uns 18 anos atrás, meu tio comprou essas telhas nesse barracão que você nos visitou aqui. E Uhum. foi da onde a gente conheceu a telha, essa telha veio de São Paulo, conheceu a ideia e vimos que funcionou, e fomos procurar como que se fazia, enfim. Tanto que essas telhas de 20 anos atrás, elas eram feitas, como se fala, nas coxas, eram feitas sem técnica. Cada um tinha um jeito de se fazer para colocar aquilo no mercado. Hoje já não, tem máquinas mais específicas, um Padronizado. processo mais, um processo mais técnico, mais detalhado. E quem conheceu a telha primeiro foi o teu pai, né? Se eu me lembro da história, Não, foi o teu foi pai. meus tios. Foi meus tios. Em São É. Paulo, foi isso? Ele tava a viagem a São Paulo e a viagem, acho que foi o médico, né? Tava lá. E acabou, e tinha necessidade de comprar uma cobertura para o barracão. E não sei como, ele acabou descobrindo, vendo essa telha, descobriu isso aí, comprou e trouxe. E, Uhum. enfim, deu certo. Então, aí também produzindo. No Brasil, hoje, existem 14 fábricas dessa telha. Só? É pouco, É, né? Se você for ver assim, é pouco. pelo volume de telha comercializado no país, de todos os tipos de telha, no caso, né? Realmente é Ô, pouco. ô Cleiton, então tem 8 anos que vocês estão fabricando, mas levou 4 anos. Sabe que para mim essa informação ela é bem interessante, porque eu também sou uma empreendedora de início de carreira e às vezes a gente fica assim muito agoniado, porque as coisas não caminham na velocidade que a gente gostaria que caminhasse. E aí Jô, tem todos esses bastidores, né? Tem abrir empresa, tem entender como é que o mercado funciona, entender qual cliente que você vai atender, entender como você vai cobrar, entender de onde vem a tua matéria-prima. Porque parece simples falando, mas para reunir todos esses ingredientes é bem trabalhoso, né? Vocês viviam do quê durante esses 4 anos? eu tinha guardado um pouco de economia dos meus outros empregos, no caso, eu costumo dizer que eu trabalho para mim, né? De Uhum. certa forma. Não é porque eu sou dono que eu posso fazer o que dá na cabeça. Eu tenho que ter um bom senso nas Uhum. negociações, nas atitudes, manter a fábrica funcionando. Enfim, as contas chegam e chegam numa velocidade. É, Antes dos lucros, vixe, muito antes. justo, justo, justo. Eu costumo dizer que eu pago o salário dos funcionários toda semana, porque é impressionante a velocidade que chega isso. Mas assim, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em frigorífico, eu trabalhei em supermercado, então eu fiz muita coisa até ao ponto de decidir com os meus tios montar a empresa. Eu sou formado em administração e marketing e pós-graduação em marketing, propaganda e vendas. E sempre me imaginei administrando alguma coisa, tendo algum empreendimento. E nós quatro, cada um cuida de uma parte dentro da empresa. Eu e um outro tio cuidamos da parte comercial e já os outros dois se dedicam mais à parte da indústria em si, produzir matéria-prima, cuidar propriamente das funcionárias. E estamos aí porque nós somos nós quatro, porque uma cabeça só é impossível. É, É, o volume de coisas a serem resolvidas e pensadas e estruturadas é muito grande. É impossível uma cabeça só. É impossível. bem importante. Ó, para mim, eu já assim, eu já ganhei a noite só com esses primeiros 5 minutos da nossa conversa. Porque eu tô aqui com a Mambu e assim, os desafios são grandes e tem dias Não. que eu
pensam assim, nossa, o que eu não estou vendo? O que está faltando? E aí é isso, né? Ter a paciência, encontrar os parceiros certos, os parceiros que também... Porque vocês levaram 4 anos sem desistir. Porque, assim, pensar bem, 4 anos também já é um bom tempo para desistir, né? Mas e esses 4 anos da espera, por incrível que pareça, foram os mais fáceis. Dentro do mercado, se relacionar com fornecedores, se relacionar com clientes, não estou reclamando, estou dizendo que é uma coisa complexa. Todo dia você tem... E uma coisa muito interessante, as ações são cíclicas. Por exemplo, vamos lá e resolvemos a questão de comprar o material, que provém da reciclagem da caixinha. Nós estamos na construção civil, dentro do segmento de construção civil, obviamente, com a telha. Porém, eu demando a matéria-prima que a cadeia da reciclagem funcione. No meio da pandemia, nós chegamos a ficar 45 dias sem matéria-prima. Quando São Paulo parou aqueles 90 dias. Não se coletava embalagem cartonada, não se reciclava, e nós ficamos sem matéria-prima. Então, eu costumo dizer que as coisas são cíclicas nesse sentido. Você vai lá e organiza aquela parte. Por exemplo, fornecedor de embalagem cartonada, de caixinha. Aquilo se sustenta por meses. De repente, aquele fornecedor já não está mais disponível, já não quer mais reciclar, por algum motivo que ele também não controle, e a gente tem que voltar de novo a resolver esse problema. É muito interessante a administração, coisa que a faculdade de administração não nos ensina. Não, nenhuma. Não, só a tal da faculdade da vida, né? Justo. Como é que... eu tenho uma curiosidade, assim, a caixinha de leite, quando a gente vai descartar, dizem que a gente tem que lavar ela para que ela seja reciclável. Faz sentido ou não? Absolutamente desnecessário. Ó. Aí, ó. Pronto. E aí, então, o catador vai lá, pega essa caixinha de leite e qual que é o próximo passo? Porque, assim, ó, o único detalhe que a gente recomenda, inclusive ontem e hoje já veio alunos com 7, 8 anos de idade, aí vem dos colégios nos visitar, que as professoras têm essa ideia de mostrar a cadeia da reciclagem. O que a gente recomenda é que eles só separem a caixinha do lixo orgânico. Somente isso. Ou até mesmo... Né? Porque daí lá na coleta seletiva é desumano. Você abrir um saco lá, ter comida estragada, ou até mesmo papel higiênico, enfim, o que você imaginar, e você recuperar lá, seja uma caixinha de leite, uma latinha de refrigerante, de cerveja, uma garrafa PET. Olha que não é fácil. Então, só o fato de separar isso da matéria orgânica, que obviamente vai estar em decomposição, já é 100% do caminho. Já é um respeito com o ser humano, inclusive, né? Justo. E lá na coleta seletiva, eles simplesmente vão fazer essa separação. Aquilo é enfardado, prensado, enfardado, e vai para a recicladora. Lá na recicladora, eles colocam isso dentro de um hidropumper, que nada mais é que um liquidificador gigante de 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos, e ele agita com água. É muito rápido a agitação, e a fibra vai se descolando. A fibra do papel, a parte do papel, aquele plástico que vem por ela fora. vai se descolando, se dissolvendo. Você já deve ter molhado um jornal, molhado um lenço de papel, como ele se desfaz com muita facilidade. Sim, sim. É o mesmo processo que acontece com o papelão quando ele é reciclado, seja o papelão, seja a caixinha. E essa fibra é recuperada. Então, essa sujeira orgânica de uma caixinha suja não interfere em absolutamente nada, porque o processo industrial de reciclagem ele é muito robusto. Ele elimina areia, elimina vidro, elimina metais, não metais, tudo que você puder imaginar. A fibra sai limpa. Sai só o alumínio mesmo. Não, a fibra de papel. O foco deles é recuperar a fibra, o papel. Tá. Mas e a telha era feita com o quê? Com a fibra? Só o plástico e o alumínio, que é uma das camadas da caixinha. Mas o foco na indústria de reciclagem é recuperar a fibra. Isso daqui, o plástico e o alumínio, de certa forma, seria o rejeito deles, o resíduo que sobra dessa recuperação da fibra. Uma consequência. É isso, justo. Tanto que a caixinha são 7 partes. É plástico, papel, plástico, alumínio, plástico e plástico.
duas camadas de plástico impermeabilizando o papel, duas camadas de plástico impermeabilizando o alumínio e mais uma de segurança. Que Então, interessante. todas essas camadas de plástico e, obviamente, a de alumínio, vem para fazer a telha, tampinhas, canudinho, enfim, tudo que tiver de plástico ali. Aham, aham. Ah, caramba, eu pensava exatamente que era o contrário, que o foco era conseguir esse alumínio de volta. Só para Legal. você ter uma ideia, a Revita, em Telêmaco Borba, se eu não estou enganado, no ano de 2019, ela reciclou 22 mil toneladas de caixinha de leite aqui no Paraná. É um número muito expressivo, né? São equivalentes aí a 3 carretas de material todo dia. Viu? E existe um comparativo entre o que é vendido de leite e o que é recuperado de caixinha de leite? Existe um comparativo desses dois? Existe, existe. Há cerca de uns 2 anos atrás, nós fomos na Tetra Pak, lá em Campinas, Uhum. numa reunião, e um dos diretores lá, ele colocou o seguinte, que a meta de reciclagem de caixinha de leite é de cada 10 caixinhas fabricadas, que 4 sejam recicladas, isso a nível mundial, Uhum. certo? O resto do mundo, tirando o Brasil, eles estavam naquela época com 1,8 caixinha. Só? Quase duas caixinhas a cada 10 fabricadas. Isso a nível mundial, se excluindo o Brasil. O Brasil já estava em 3,4. Uau! Sim, o Brasil está na liderança, na vanguarda de reciclagem de embalagem cartonada. E você acha possível que a gente consiga recuperar 10 de 10? Pouco provável. A logística da reciclagem da caixinha sair da casa e lá na coleta seletiva e ser reciclada ali, ser separada ali. Ali é um trabalho de formiguinha. É uma parte que, na verdade, depende muito do consumidor, então. Também. E seja das prefeituras, dos órgãos públicos que cuidam dessa área da reciclagem ali na coleta seletiva, né? Cada cidade tem o seu ajuste, enfim. Eu conheço cidades que há 2, 3 anos atrás, cidades grandes aqui do Paraná, que não se reciclava nada, você não tinha nem coleta seletiva. Sim. Aqui em Foz, começo do mês, teve um evento chamado Lixo Zero, que foi um evento tríplice aqui, reuniu os 3 países, se eu não me engano, e a proposta deles é produzir, assim, quanto menos possível de lixo, né? E o que produzir de lixo, ter essa separação, inclusive uma separação, de repente, um pouco mais criteriosa, do plástico, do papel, e de outros componentes, né? Metal, pilha, enfim, vidro. Justo. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha. Isso há muito tempo atrás. Mas lá, em 2009, isso. Eles já tinham uma coleta seletiva muito criteriosa. Assim, eles já separavam metal, plástico, vidro, papel, remédio, orgânico. Inclusive, cada um tinha em sua casa uma composteira. Ou se não tinha composteira, o próprio lixo orgânico ele era descartado separado entre o que que não tinha nem gordura e nem sal e açúcar e o que papel higiênico e resto de comida já preparada, né? A Europa, como é que tá nesse ranking aí de reciclagem? Tá perdendo para o Brasil? Eu não sei os dados separados em questão de Europa ou Uhum. América do Norte, enfim. Mas E o agora, né? Brasil está na liderança, né, da reciclagem. Que Incrível. fantástico. Ó, mais uma coisa para a gente ter orgulho como brasileiro, né? Justo. E saber que teve anos atrás, se eu não estou enganado, um deputado estadual do Paraná que queria proibir a embalagem cartonada, proibir a caixinha de leite. Ah, mas qual que era o objetivo dele? É a lei do menor esforço, mais fácil você proibir para não gerar lixo. Só. Mas O e daí objetivo qual que é. seria a solução alternativa? Se não vai ter caixinha de Não, leite, vai ter o quê? simplesmente o projeto de lei era esse, proibir a embalagem cartonada. Tanto que aquilo não se sustentou e, Claro, né? porque assim, a gente não tem só leite, a gente tem um monte de coisa que usa essa embalagem, né? Ah, Viu? E aí, então, ou seja, toda essa coleta seletiva, ela é levada toda para São Paulo, ou seja, do país inteiro é levado para São Paulo. não, não. Não existe, se eu não estou enganado,
se eu não estou enganado, 7 recicladoras Uhum. obviamente, de papel, de papelão, que tem esse foco para reciclar a caixinha, ou que também consegue reciclar a caixinha. Uhum. Então, aqui do Paraná, que eu conheço é a Revita, que fica em Telemaco Borba, a Empório Amazônico, que fica em Guarapuava, até recentemente tinha aqui em Quedas a Ibersul, mas a Ibersul ela já prefere mais reciclar papelão, mas enfim, ela também tem a capacidade de reciclar caixinha. Então, cada estado, cada região se organiza para que se viabilize a questão de levar essas caixinhas até a recicladora. Tem que ter Uhum. esse consenso entre o valor pago pela tonelada lá na recicladora, lá na coleta seletiva, Uhum. mais o frete, a fim de chegar na recicladora, ser reciclado, ser recuperada a fibra e essa fibra é colocada no mercado. Né? E aí essa recicladora que é a tua fornecedora. Justo, É justo. dela que vem. Ela que me manda o plástico alumínio, qual eu compro dela por tonelada, e ao mesmo ela também fornece fibra para quem faz caixa de papelão, enfim, para o segmento de papelão, papel craft. E quantas toneladas por mês, mais ou menos, você compra desse 60, material? 60 toneladas desse plástico alumínio, que correspondem a mais 140 toneladas de papel, somando, então vai dar em torno de 200 toneladas de caixinha mês. Caramba! Hum. É um número muito. Expressivo. Só para você É. ter uma ideia, Capitão das Marques tem aí em torno de 20 mil habitantes, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, se gera 1 tonelada de caixinha por mês. Nossa, então isso são várias cidades, assim, é quase. Se tirar as capitais, é o estado inteiro. Se tirar as grandes cidades, é quase. As cidades pequenas, sim. É bem interessante. Tá, e aí chega para você, e aí, assim, eu já estive na tua fábrica, eu já conheço o processo. Mas se você quiser contar um pouquinho aqui como é que é quando chega esse material para você, eu acho que fica legal. Sim. Então, a gente compra ele vem em fardos de aproximadamente 350 quilos, vem de carreta, para que se viabilize o frete, Uhum. e a gente compra em torno de 60 toneladas, aí, duas cargas por mês. Esse material vem enfardado, ele vem com uma certa umidade, em torno de 20%, como eu falei anteriormente, que é a água que recupera a fibra, que remove essa fibra por agitação. Então, esse material acaba vindo úmido. A gente desmancha esses fardos num trômel, num tubo enorme, e depois passa para um separador por peso. Esse separador ele vai remover tudo que for mais pesado, enfim, madeira, outros tipos de plástico, metais, não metais, ferro, enfim, tudo que for mais pesado que as lâminas de plástico alumínio, as folhas. Uhum. Passa-se num triturador planetário para que esse material seja moído, fique mais homogêneo, né? Corta a tampinha, enfim, fique mais homogêneo. Mesmo porque acontece de vir muita carga, muito plástico alumínio, de embalagem cartonada de refúgio de indústria, que nunca foram feitas caixinha. Elas ainda são recortes de bobina. Existe erro na Uhum. indústria, né, obviamente. Uhum. Então, Uhum. essas mantas acabam vindo maiores que uma caixinha. Então, a gente tem que triturar para deixar mais homogênea essa mistura, Uhum. para que Uhum. fique mais fácil de se fazer, preencher o gabarito com a quantidade necessária para se fazer a telha. A Uhum. gente tem que descontar a umidade, então vai cerca de aproximadamente uns 36 quilos de material com essa umidade aí de 20%. Depois que se coloca na prensa termohidráulica, esse material é submetido a em torno de 175 graus de temperatura, 1.500 libras de pressão, por 25 minutos, até que ele se derreta e evapore toda essa água, aí nos primeiros 15 minutos evapora essa água. E depois ele se funde, ele derrete, essa pressão mantém essa estrutura do plástico. O plástico é muito interessante, ele tem umas características incríveis. Se você aquecer qualquer coisa de plástico, ela quase dobra o tamanho, ele se expande com o calor. Uhum. Então, a prensa tem que ter essa pressão para que se mantenha a lâmina. Se você pegar um pedaço de telha
eu sei que você deve ter um pedaço de telha por aí. Tem, E tem. pega um pedacinho e coloca no fogo para você ver como que ela se comporta. Ela chega a triplicar o tamanho, ela se expande. Depois que ela aquecer, ela pega fogo. É muito interessante. Então, trabalhar com plástico tem uns macetes incríveis ali. E daí, depois que está feita essa manta, aí em torno dos 25 minutos, ela é removida, ainda quente, e colocada numa outra máquina que faz a ondulação, que faz a conformidade. O molde, no caso. Eu vi que tem eu vi em muitas obras já isso. Eu já tinha pensado e depois eu vi o pessoal usando, né? Estamos substituindo tapume por chapas, né? Sim, sim. Ganha na largura, né? A chapa, ela tem 1,10 m de largura e a telha tem 96 por conta da ondulação. E aí também acredito que comparado à chapa de madeira também tem uma maior durabilidade, né? Carrega de uma obra para outra. Ah, sim, sim, sim. Mas a ideia ali é ganhar na largura, Ah, economizar. é, ok. Eu vi que vocês usam assim, porque é tudo aglomeradinho, né? Vocês usam. Quando eu vou explicar da telha de vocês, eu sempre comparo o plástico que vocês usam para prensar, eu comparo aquele saquinho de assar frango. Você sabe aquele saquinho de assar frango que você coloca o frango dentro e coloca no forno? Eu nunca sei o nome certo, eu quero aprender agora. Porque vocês usam um plástico por baixo, colocam os picotes, colocam outro plástico e daí prensam, né? Justo, perfeitamente. Então, esse plástico que você se refere aí de açafrango é o papel celofane. Por incrível que pareça, ele é um papel. É um papel. Porém, por isso que parece. Como ele fica transparente, não sei, mas é um papel transparente. E só antigamente as primeiras indústrias de telha, isso lá na década de 90, eles usavam só o celofane como desmoldante. Porém, o celofane é muito caro. Então, se chegou numa outra alternativa, que é o filme poliéster, que nada mais é que a garrafa PET, que a gente conhece. Só que fino, em formato de filme. Então, esse filme que você se refere aí é filme poliéster. Ah, tá. Primeiro era o celofane O e agora celofane. está usando, mas também é de garrafa PET reciclada. Não, não. Esse filme que a gente usa, aqui no Brasil só existe um fabricante de filme poliéster, que é a Terfane, fica lá na Zona Franca de Manaus. Ela atende todo o mercado de filme. Por exemplo, você já deve ter visto as caixas de bombom, ela não vem um filme transparente Sim, lacrando ela? Então, sim. isso daí é filme poliéster. Muitas embalagens que tem esse plástico fininho, que ele rasga com muita facilidade, isso é filme poliéster, que é fornecido pela Saterfone. Esse que eu adquiro é uma empresa lá de Santa Catarina, próximo a Florianópolis, ele importa do Peru, esse filme. Ah, então, ele é um plástico, mas ele não derrete quando vai para essa prensa? Justo, aí que tá. O ponto de fusão dele é em torno de 260 graus para derreter ele efetivamente, de fusão, de ponto de gota. E o poliéster da caixinha, o polietileno da caixinha, ele é em torno de 170, 180. Então a telha se funde, derrete e o filme poliéster não. Entendi. Eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês fazem para atingir essa temperatura? É com fornalha? É energia solar? Como é que vocês, energia elétrica, aliás, como é que vocês fazem para alcançar essa temperatura? Energia elétrica, energia elétrica. A prensa, ela tem 54 resistência de 1.600 watts. É número, É. hein? Tem que... Ai, vai uma energia ali que você... A Copel agradece. Mas aí você, obviamente, já deve ter colocado as placas fotovoltaicas, ou ainda Não, não? não. Não por conta assim, de alguns fatores que a gente não controla. Primeiro, como te falei anteriormente, como a gente está, embora fazendo a telha dentro da construção civil, segmento de construção civil, mas eu dependo da cadeia da reciclagem. E é uma cadeia que eu não controlo. Eu dependo que se coleta a caixinha, que se recicla a caixinha, que tenha demanda para o papel. Só para você ter uma ideia, há cerca de uns 60 dias atrás, os recicladores não estavam conseguindo colocar papel no mercado. Nós quase ficamos sem material. Eles tinham, só para você ter o comprador de caixinha,
entrei em contato com ele e falou assim, nós temos 2.500 toneladas de caixinha nos estoques esperando para ser reciclada. Mas nós não podemos reciclar porque não tem ninguém que quer o papel por conta dessa inflação. Então, é uma coisa que eu não controlo. Aí que entra a outra parte. Nós fomos fazer os orçamentos para colocar o painel solar e ficou um valor absurdo. O último ficou em 400 mil reais. Aí, chegou no dia, o banco quer o dinheiro da parcela, do financiamento. Dane-se, Se né? eu estou numa dessa que eu não consigo ter matéria-prima para fazer as telhas. Como é que faz, né? Aí, José. Então, Meu Deus. infelizmente, Mas eu não sei se você pode me contar esse número. Eu fiquei curiosa. Quanto que é a tua conta de luz mensal? agora no inverno fica em torno aí dos 20 mil reais. Igual aqui em casa mesmo? É, vamos trocar de conta ali, que eu acho que não, hein? Acho que É não. bastante. Mas quando eu visitei a tua fábrica, eu tive a impressão de que você tem muita demanda, ou seja, assim, você tem muito cliente, você vende muito bem. O que você produzir, você vende. Eu tive essa impressão. Tô enganada? Depende do momento econômico. Por exemplo, agora nesses últimos meses, com essa inflação, infelizmente a inflação toma o poder de compra. Toma. Então, Não, está difícil de colocar a telha no mercado. Mesmo porque as pessoas adoram, o brasileiro adora reformar a casa, ampliar a casa, adora. Desde que a comida esteja na mesa. E se a gente está deixando de comprar carne, está deixando de ir visitar ou sair por causa do combustível, imagine então Justamente. reformar a casa. Justamente. Se você pretende reformar a casa, ou melhorar a casa, ou ampliar, você só vai fazer isso na hora que as suas finanças te permitem, com mais tranquilidade. Óbvio, óbvio, claro. Uhum. Se você tiver, assim, não importa quantas linhas de crédito o banco ofereça, se não for um juro Perfeitamente. acessível, se você não tiver como de onde tirar isso por mês, você não tem nem como se comprometer, né? O banco pode até oferecer, mas a hora que ele analisa a tua ficha, ele fala, sinto muito, você não tem capacidade de pago aqui. Justo. Em compensação, já teve momentos econômicos que não tinha o que chegasse, não tinha telha que chegasse. Então, como eu falo, é cíclico, é muito Ai, que interessante. saudade desse tempo, né? Eu também Justo. lembro que eu tinha mais demanda de projeto também. Eu lembro Não que acredito, pensava, nossa, precisava ser duas para dar conta. não acredito. Agora, Mas isso você notou assim, tem quanto tempo que essa queda de vendas assim começou a se acentuar, essa queda de busca? Desde janeiro. Desde janeiro. 2 anos de pandemia, aqui na nossa região, estiagens seguidas, aí fazem 3 anos com E geada, estiagem. né? E geada. Justo, ano passado mesmo foi um absurdo o inverno, né? Foi muito rigoroso. Porque umas 3 geadas seguidas, né? Né? Ano passado foi incrível. Então é isso, a economia, nós temos uma economia global, não adianta. As commodities é tudo em dólar. Se produziu, abastece o mundo, uma coisa está amarrada à outra. É. Eu vi hoje que a Magazine Luiza teve despencou 90% na Bolsa de Valores. Se uma Sim. potência como aquela despencou, imagina a gente, né? Realmente também vi isso. É. De R$ 25 que custava cada ação, caiu para R$ 2,50. Despencou, assim, queda livre. Viu? Né? Outra coisa que eu achei muito interessante quando eu visitei a tua fábrica é que eu vi muitas mulheres trabalhando. Isso é proposital ou por que é que você tem mais mulheres do que... Eu percebi, pelo menos quando eu fui, que tinha mais mulher do que homem. Por quê? Tem, realmente tem. Primeiro porque como o trabalho é muito repetitivo, o processo de se montar o material no gabarito, envelopar, abastecer a prensa, cuidar da temperatura, pressão, tempo, as mulheres se adaptam melhor, as mulheres aceitam isso com muito mais facilidade. Os homens, o pouco que nós pegamos de rapazes ali, de homens, no começo, isso, aos 8 anos atrás, infelizmente não se aceitaram, não aceitaram, não deu certo. Era E, muito então, monótono. sim, sim, não. E as mulheres estão aí, ó, em 8 anos já passou mais de 200 mulheres aí. Mas passou assim, porque elas
Porque é cíclico mesmo? Não é Ou... cíclico. Cíclico. Cansam de fazer a mesma coisa, ou mudam de cidade, ou acham outra oportunidade. Isso é normal. Cíclico do ser humano, né? Normal. E você percebe que as pessoas, depois que trabalham ali contigo, elas crescem na vida, assim, elas saem desse trabalho para um emprego melhor, porque enquanto estavam contigo, não sei, aproveitaram para se capacitar, ou não? Você não observou esse movimento? Não dá para ter uma certeza, dizer é ou não é. Algumas sim, algumas não. Certo. Algumas realmente aproveitaram e fizeram curso público, passaram e se deram melhor, outras não. Então, Sobre a telha. As pessoas, quando veem que eu faço um telhado bastante inclinado, eles me perguntam que telha eu vou usar. Eu falo, vou usar telha ecológica. Eu falo assim, por que você não usa shingle? Eu falo, uma é assim, tem três, para mim tem três motivos principais, né? A primeira é o custo. O custo disso da shingle é elevadíssimo. O segundo é porque a shingle absorve muita temperatura, então a gente está num clima subtropical, que a gente tem verões muito intensos, então não rola shingle, fica muito quente. E terceiro, mas isso a shingle também tem, mas em comparação a outras telhas, é que a telha ecológica permite uma inclinação muito acentuada, né? Assim, ela admite uma inclinação, pouca inclinação e muita inclinação, né? sim. Qual que é a inclinação mínima que uma telha ecológica aceita? Eu recomendo que use a mesma inclinação da fibrocimento, em torno de 10%. Tá, essa é a mínima. E o É. máximo? Qual foi o máximo assim que já usaram? Já teve um que fez um chalé também, só não vou me recordar a cidade. Mas praticamente 90 graus pode ser usada. Desde que faça a Não foi, vedação na não foi em ponta, né? Capanema, no chalé? Não me recordo, faz muito tempo. Mas já fizeram chalé, sim. Porque eu tenho um chalé meu em Capanema que foi usado uma telha tua em que a inclinação foi absurda. A estrutura do telhado foi feita em bambu e as telhas todas com a telha ecológica. Mas não me recordo a cidade, não. Eu sei que foi feito, sim. Bom, então tá aí. Diz uma coisa, a tua telha aceita a pintura? Porque essa, assim, é uma pergunta unânime que chega para mim. Então, assim, como ela é 70% plástico e 30% alumínio, na teoria, nos diz que teria que fazer a aderência da tinta ao plástico, passar um primer, fazer o mesmo processo que se faz para pintar um para-choque de automóvel, por exemplo. Uhum. Porém, eu nunca fiz esse teste. Eu não posso dar essa certeza. E outro lado, particularmente, eu acho que é jogar dinheiro fora. Passar tinta numa telha. Mas, enfim. Assim, se é um telhado aparente, às vezes pela estética, você quer uniformizar. Se vai ficar um Mas teria que telhado fazer com esse teste. platibanda, não tem porquê, claro, né? Não é justo. Viu? Esse plástico que ele fica do lado de fora ali para dar aderência, ele com o tempo vai soltando. Ele leva quanto tempo para sair tudo? Porque isso acaba sendo Então, um incômodo depois da justo. obra, né? Justo. Esse filme poliéster, como ele é 28 microns, o ultravioleta do sol arrebenta a estrutura, o polímero. Então, em torno de 6 meses, ele praticamente se desfaz. Ele Ele sai. praticamente vira pó. Mas isso não polui o meio ambiente, assim, o solo, não acaba sendo um agente agressor para o solo? Não, não, porque ele é um polímero. E o mais interessante, entrando nesse ponto sobre a questão do plástico, não sei se você tem esse conhecimento, mas o plástico usado na caixinha de leite, seja na tampinha, no canudinho ou nas camadas, já é feito de cana-de-açúcar. É mesmo. Sim, 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 Olha de só. cana-de-açúcar. Inclusive, como eu estava te falando, naquela reunião que nós estivemos lá em Campinas, lá na Tetra Pak, o diretor colocou o seguinte: olha, você vê como que é interessante a ideia da tecnologia e do desenvolvimento. Ele colocou o seguinte, que num futuro não muito distante, ele não soube precisar esse futuro,
mas eles estão trabalhando, investindo, para que a caixinha de leite não tenha mais aquela membrana de alumínio. Por quê? Porque o alumínio, que tem que ser vindo da bauxita, se transformar em alumínio por eletrose, ele corresponde a 92%, 93%, não me recordo bem, do carbono gerado na fabricação da embalagem. Para eles, e eles já têm essa ideia, essa tendência que na Europa, no futuro, as embalagens têm que ser 100% sustentáveis. Não podem mais agredir o meio ambiente, não podem gerar mais carbono. E eles vão ter que achar um jeito de tirar esse alumínio. Porque alumínio é alumínio, não tem você fazer alumínio de outra fonte, a não ser minerar e fazer ele. E já o papel é fonte renovável e o plástico é fonte renovável, vindo da cana-de-açúcar. Então, eles têm esse objetivo de retirar. Aham. E qual que é a função de cada camada na caixinha? A função do plástico é impermeabilizar. Evitar que o ar entre, contamine o produto, estrague o produto e que o líquido saia, o produto saia. A função do papel é estruturar, dar o formato da caixinha. E a função do alumínio é deixar absolutamente escuro lá dentro, para que as bactérias não estraguem o produto, não se proliferem, estraguem o produto. Então, se eles encontrarem alguma coisa que fique absolutamente escuro, fechou. Perfeitamente. Isso pode ser de plástico, inclusive. Perfeitamente. Por que um cano de água a água não estraga dentro de um cano de água na parede? Verdade. É porque é escuro. Porque é escuro. O PVC, o blackout que você deve ter numa janela. Você já deve ter visto o blackout. É PVC. É PVC. É verdade. Ah, que explosão. Que aulão. Que legal. Quem está aqui assistindo, vocês têm alguma pergunta? Porque eu acabei me empolgando aqui, eu fui fazendo as perguntas, fui metralhando o Cleiton de pergunta. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, vão fazendo, gente. Vão fazendo, porque daqui a pouco a gente encerra aqui, e daí vocês vão sair com curiosidade. Não sei se está sendo claro, se vocês estão gostando do que a gente está falando, das perguntas que a gente está trazendo, né? Eu tô adorando tudo, Cleiton. Para mim está sendo uma super aula, assim. Eu acho que assim, eu vou repensar várias coisas do cotidiano, né? A história do alumínio é incrível. Napoleão Bonaparte, ele comia com a colher de alumínio e os convidados dele tinham colher de ouro. Porque o alumínio você não encontra na natureza em estado puro, a não ser na boca de vulcões, aonde a lava tem bauxita e veio algum raio numa tempestade, energia elétrica, por eletrólise e formou o alumínio. E como é que Napoleão achou isso? Pois é, mas achou em algum vulcão, enfim. Só que aí que é interessante, né? O ouro você não fabrica, mas o alumínio se fabrica. Mas na natureza, em estado puro, é muito raro encontrar alumínio. Assim, só se vem um raio. E tem que estar líquido. Ele tem que estar, a bauxita tem que estar derretida, líquida, no magma, e entrar energia elétrica, pelo método de eletrólise. Mas isso é praticamente, assim, pensar do jeito que aconteceu, isso assim, tinha que acontecer. Mas a fabricação de alumínio se dá assim. A quantia de energia elétrica que vai para se fabricar alumínio é monstruosa. Eu estou pensando, para você transformar isso em estado líquido, como o trabalhão que dá. Derrete-se a bauxita e coloca energia elétrica para ela fazer o processo químico e se transformar em alumínio. Imagina se eles não vão descobrir um jeito de deixar uma caixa de leite escura se descobrir como fabricar alumínio, né? Aqui tem uma pergunta. O fato de ter alumínio ajuda na capacidade de reflexão de calor da telha? Então, funciona assim, ó. Existe uma dissertação de mestrado de uma universidade, se eu não estou enganado, do Rio Grande do Norte. E eles fizeram o comparativo térmico da telha ecológica, não, obviamente, da minha, né? Mas, enfim, uma telha ecológica com o comparativo térmico da fibrocimento. Em ensaios em laboratório, uma amostra das duas telhas, dentro de um ambiente controlado, sem umidade, sem circulação de ar, no caso, vento, as duas telhas foram aquecidas a uma fonte de calor e atingiram a mesma temperatura, com aquela fonte de calor irradiando. Porém, ao remover
a fonte de calor, a telha ecológica esfriou 10 vezes mais rápido que a fibrocimento. Por conta dessa ideia do alumínio. Ele dissipou o calor. Obviamente, a gente pode concluir que se a telha instalada enfim, no telhado, existe a circulação de ar, a umidade, então aí que dá essa ideia do conforto térmico. Claro. A telha não vai conseguir aquecer, ela vai dissipar, sempre está dissipando o calor. Sempre jogando para fora. Em vez de pegar para ela, tá jogando para fora. Ó, aqui a Mari está perguntando, Cleiton, você acha que telhas ecológicas vão dominar o mercado e ser mais vendido que outras telhas? Não, não acredito. Existe espaço para todos no mercado. Eu acho que a telha cerâmica, ela é uma coisa... Ela é... Como é que a gente fala quando tem uma música que é muito antiga, mas aquela música continua sendo... É um clássico, digamos É um assim. clássico. Isso, eu acho que a telha ecológica, a telha cerâmica, ela vai ser um clássico. Eu não consigo ver a telha cerâmica perdendo espaço ou deixando de existir, Não. porque a telha cerâmica, ela também é muito ecológica. Ela também Justo. tem capacidade... Cada telha tem a sua característica, cada telha tem o seu desenho ali que se encaixa melhor. Então, cada uma tem o seu. Eu acho que talvez, pensando em custo e em logística, talvez as telhas metálicas de zinco, talvez essas tendam a diminuir o consumo, mas por causa do custo. De repente, elas começam a ser substituídas por outras fontes por causa do custo, porque o metal tá absurdo, né? Tá quase inacessível. Sim, sim. Por conta dessa pandemia, o aumento seguido do aço impressiona. Então... Outra telha que eu acho que também é capaz de diminuir muito é a de fibrocimento. Porque a fibrocimento, ela também ela adoece quem mexe com a fibrocimento, né? Pois é, mas quando tinha amianto, sim. Mas agora o nome já diz fibrocimento. É cimento com, por incrível que pareça, a fibra recuperada da caixinha. Também, olha só. Justo, Elas justo. são menos resistentes, de repente. Não, menos resistente. É papelão com cimento. Mas, enfim, essa é a receita da fibrocimento hoje comercializada. É isso aí. A empresa lá de Guarapuava, e que eu sabia, eles comercializavam essa fibra recuperada da caixinha para as empresas lá de próximo a Curitiba que faziam fibrocimento. Interessante. Aquela acaba sendo reciclada também. Acaba sendo ecológica também. Sabe, a gente é ignorante de tanta coisa, né? A gente acha que sabe muita coisa, mas é tão ignorante, né? Incrível. Incrível. A ciência, a tecnologia é incrível. O bambu, por exemplo, né, que é com o que eu trabalho, ele foi protagonista de uma das criações de grandes criações, assim, de grande impacto para a humanidade. Por exemplo, papel, o primeiro papel teve o uso da fibra de bambu. A primeira lâmpada teve o uso da fibra do bambu também. Hoje a Fórmula 1 está usando a fibra de bambu e suas carenagens pela fortaleza dela e pela leveza. E quem sabe em algum momento a gente não tenha alguma mescla aí também de fibras de bambu sendo usada em telhas, né? Tem tanta tecnologia para ser desenvolvida ainda. Eu já vi bambu sendo usado em ferragem. E o aço eles colocaram em ferragem. Amarraram ele lá certinho. A gente teve, se não me engano, uns 15 dias atrás, a gente teve uma live com o professor Normando, que ele foi o coordenador da norma técnica do uso do bambu. E aí uma das perguntas foi essa, se o bambu substituiria o aço. E aí ele falou que não porque não tem aderência e tá sendo feito teste, em algum momento eles devem descobrir como usar. Mas até o momento está só em teste. O bambu tem outras qualidades nas quais ele é mestre, nas quais ele domina, né? Agora me fez lembrar de uma pergunta que eu queria te fazer. A telha ecológica tem norma técnica? Está normatizada? Não. Inclusive, nós participamos da Associação Brasileira dos Fabricantes, enfim, de plástico. Dentro dessa associação tem uma Câmara Setorial que
a gente faz parte que é dos recicladores de plástico, Uhum. e montamos um outro setor justamente para cuidar dessa normatização da telha ecológica. Esses 14 fabricantes, em conjunto com a BNT, em conjunto com a Tetra Pak, todo o processo está em andamento. Já faz cerca de uns 4 anos já. É bem complexo. O professor que Justo. veio aqui, foi o Muito. coordenador-chefe da desenvolvimento da norma técnica, e ele disse que foi uma coisa assim absurda de difícil. Assim, difícil não, mas complexa, demorada, enrolada, burocrática. E a ausência da norma técnica, ela dificulta muito você financiar uma casa com Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Justo. Tecnicamente, ela não existe. Se for colocar perante a lei, a telha não existe. Não tem nada que diga é isso. E a telha é composta disso e isso aqui é uma telha. Mas, enfim, tá sendo trabalhado para se chegar nessa ideia. Dificulta também a padronização de produção, né? Essa parte da padronização, a Tetra Pak, desde que nós iniciamos, ela tem um setor responsável pela reciclagem como um todo da caixinha, no sentido de fornecer orientação técnica, suporte técnico, e, do mesmo tempo, esses técnicos visitaram todas as fábricas de telha, inclusive os recicladores de caixinha, dando orientações a fim de que todos sigam o mesmo padrão, ou muito próximo disso. Né? Tanto qualquer um que recicla a caixinha da mesma forma, recupere o máximo possível de fibra, o plástico alumínio seja limpo do jeito que precisa. Eles têm uma estrutura incrível voltada para essa ideia da reciclagem. Tanto que o Brasil está na vanguarda da reciclagem de caixinha. Né? E quem coordena isso é a Tetra Pak. É a Tetra Pak. Cleiton, eu vou fazer uma última pergunta. Se alguém aí tiver mais alguma pergunta e quiser fazer, aproveita já, porque eu vou fazer a última pergunta para a gente ir encerrando a conversa. Essa telha, depois de ser usada, os recortes, os restos, ou depois da demolição, passou anos de uso, ela é reciclável novamente? Ela retorna para essa cadeia? Perfeitamente. Perfeitamente. Por que ela retorna? Quando a telha sai de dentro da máquina onde a manta é derretida e vai para a máquina onde é feita a conformidade, o formato, ela sobra, ela fica maior do que ela deveria. Então vai para uma outra máquina que é feito o recorte, a gente tira na lateral aqui, tira as aparas, deixa ela no esquadro, para que a gente não judie dos carpinteiros e pedreiros, né? Para que faça um telhado perfeito. E essas aparas, elas são trituradas e voltam na próxima telha. Sai cerca de 2,5 kg de apara, que é triturado, e volta-se na telha que está sendo fabricada, no meio dela é colocado 2,5 kg de apara triturada. Então, mesmo que seja uma telha aí que foi usada durante 15 anos, ela volta para esse... Perfeitamente. Se tritura, obviamente, a telha pesa 14 quilos. Eu não vou triturar uma telha de 14 quilos e pegar 14 quilos e colocar em outra telha. Eu vou colocando aos poucos aí, meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, conforme vai fazendo a receita e vai indo para frente. É normal. E essa pergunta é interessante porque várias telhas já de casas que foram desmanchadas, que tinha nossa telha, voltaram aqui nós trituramos. Retalhos que sobra de obra. Isso é normal. E isso é difícil de ver com outras telhas, né? Então, nisso a telha ecológica rasga ganhando, né? De qualquer telha. Sim. Nós recuperamos tudo quanto retalho que sobra e reciclamos. Porque, assim, esse material, por exemplo, uma telha 14 quilos. Se eu triturar uma telha velha, que me dê aí aproximadamente os 14 quilos, são 14 quilos de material que eu deixei de comprar no fornecedor. Fantástico. É um material nobre, limpo. Obviamente, eu tenho que ter mais material para se refazer na telha, né? Mas, para mim, acaba tendo vantagem. Justo. Lucro para todo mundo, na verdade. Justo. Fantástico. Cleiton, então eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Talvez as pessoas te procurem depois daqui, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo salvo no meu feed, em colaboração contigo. Depois eu vou colocar no YouTube para a gente poder fazer esse conhecimento, essa aula, chegar para mais pessoas. Mas quero agradecer de novo, reforçar
o meu agradecimento pelo seu tempo. Eu sei que isso que você explicou para mim, você explica todos os dias, mas você explica no seu horário de trabalho, no seu horário comercial, você explica na sua fábrica, né? E aqui você tirou um tempo do seu descanso para vir conversar com a gente, então muito obrigada mesmo. E estamos aí à disposição para poder contribuir. Eu contribuo com bambu e com indicação. Eu que agradeço aí a oportunidade de explicar um pouco sobre a telha e também sobre a cadeia da reciclagem. É muito importante. Fantástico. Se imaginar o que teríamos que fazer para colocar onde todo esse lixo gerado, se em um ano a empresa reciclou 22 mil toneladas de caixinha. Uhum. Não é estupendo, fantástico. Incrível. Graças. Até mais. Obrigado.